Olá pessoal da análise, estão dando continuidade aí nos exercícios, agora vamos resolver aí o exercício número 5. O exercício número 5 aí define o que é um valor absoluto e aqui pede para mostrar, né, os itens A, B, C, D, E, F, D, E, F e aqui, deixa eu ver se tem mais, G, H, I, tudo envolvendo aí valor absoluto. Deixa eu ver se tem mais, tem o número 6 aqui, já é outras propriedades do valor absoluto. Bom, para resolver, vamos voltar aqui, tem umas dicas que eu coloquei. Para resolver aqui para resolver o exercício número 5, a gente precisa entender então algumas propriedades aí do valor absoluto. Então vamos entender um pouco mais sobre esse tema. Então, questão 5. Um tópico importante em análise são as desigualdades. Então, a gente vai trabalhar muito com desigualdade envolvendo o valor absoluto aqui nesse capítulo, no final dessa unidade 1. Elas são usadas, entre outras coisas, nas questões de convergência, que a gente vai ver lá, né, nas questões lá de limites, nas questões lá de séries e sequências, e também estimativas. Estimativas a gente via muito em cálculo, né, quando a gente fazia aproximações via estimativas. Esse exercício abordará algumas desigualdades importantes que surgirão em várias situações ao longo desses capítulos. Então, a gente vai ver algumas situações aqui, né, nesse número 5, nos itens lá que eu citei, que em todos os capítulos a gente vai estar usando essas propriedades. Então, comecemos definindo módulo, que também é chamado de valor absoluto, de um número real. Então, vamos à definição. Dado um número real x, define-se seu módulo, ou valor absoluto, designado por x aqui entre barras, por... Então, o valor absoluto de x, o que é a mesma coisa que módulo de x, retorna x, se o x for maior ou igual a zero, ou menos x, se o x for menor que zero. Feito isso, demonstra as seguintes desigualdades. Então, antes de mais nada aqui, vamos entender isso aqui como uma função, né? Então, uma função f de x, módulo de x, ou seja, para cada x, o que significa uma função? Para cada x, eu tenho um único valor associado aqui do lado direito. Então, eu tenho aqui como domínio os números reais e o contradomínio também os números reais. A gente vai entender aqui que a imagem dessa função aqui são os reais maiores ou iguais a zero, né? São os reais não negativos. Então, qualquer x aqui, eu posso atribuir valor aqui, que eu vou ter um retorno aqui, e esse retorno aqui vai ser único, né? Então, mesmo essa função aqui, ela não sendo objetora, né? Ela não é, por exemplo, injetora, e como ela não é injetora, mesmo ela não sendo injetora, ela é uma função, ou seja, cada elemento aqui eu atribuo apenas um elemento aqui. Eu não tenho, por exemplo, um valor x aqui sendo atribuído a dois valores aqui, nos números reais, é apenas um valor. Então, isso caracteriza uma função. Bom, outra característica que a gente vai observar aqui, né, que antes de resolver o exercício eu vou colocar algumas propriedades, é que essa função aqui, ela retorna a distância que o ponto x tem, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, uma reta real, eu estou aqui com o número zero. Então, dado o número x real, ou ele é maior ou igual a zero, ou ele é menor que zero. Se ele for maior ou igual a zero, por exemplo, se ele estiver aqui, o valor absoluto retorna o próprio x. E o valor x aqui é a distância, o seu valor, né, é o valor da distância dele até o número zero. Se eu estou agora, por outro lado aqui, se eu estou aqui com um x negativo, ou seja, se o x ele é negativo, o valor absoluto retorna menos x. Então, menos x é um valor positivo.
quando o x é negativo. Então, a distância aqui de x até zero é o menos x, quando o x é negativo. Então, dado o número x, a gente viu lá como como os reais aqui é um corpo ordenado completo, esse x ele só pode ser positivo, ou o negativo dele é positivo, ou ele é zero. Ou seja, o x ele é maior ou igual a zero, ou o menos x é maior que zero. Ou, que é a mesma coisa de dizer, né, que x é maior ou igual a zero, ou x é menor que zero. É ou, né? Então eu só posso ter o x à direita do zero, ou o x à esquerda do zero, ou o x sendo o próprio zero. Então eu não posso ter eles ao mesmo tempo. Né? Então isso aqui isso aqui está embutido aqui, né? Ou o módulo de x retorna x se o x for maior ou igual a zero. Ou ele retorna menos x se o x for menor que zero. Outra coisa também aqui que a gente pode observar aqui dessa função aqui é seu gráfico. Né? Então, o seu gráfico aqui, vamos pegar aqui um sistema de eixo y e x. Bom, se o x, quando o x está do lado direito, a função retorna o próprio x. Então, eu vou ter aqui do lado direito y igual, olha, você tem aqui o gráfico dado por essa equação aqui, né? Módulo de x. Bom, se o x está do lado direito, vai ficar y igual a x. Y igual a x é uma reta. Sim, esse aqui é o y igual a x. Se o x está do lado esquerdo, se o x igual a zero dá zero, então esse ponto aqui pertence ao gráfico da função. Se o x está do lado esquerdo, ou seja, se o x é menor que zero, retorna menos x. Então fica y igual a menos x, que é essa reta aqui. Essa aqui passa pelo ponto 1 e essa aqui passa pelo ponto 1, menos 1, 1. Então aqui é menos 1, por exemplo, e pelo ponto 0, 0, né? Que é a altura 1. E esse aqui é o ponto 1. Então aqui a função não é injetora, né? Porque eu tenho pontos diferentes levando a mesma altura. Né? Então, esse aqui é o gráfico, ou seja, o módulo de x é sempre maior ou igual a zero, né? Porque tanto faz o x ser maior ou igual a zero, ou o x ser menor que zero, o retorno aqui é sempre maior ou igual a zero. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó. O módulo de 5, o valor absoluto de 5, retorna 5. E o valor absoluto de menos 5, como menos 5 aqui é um número negativo, então retorna menos 5. E menos 5 é o 5, ou seja, de qualquer forma ele vai retornar um número maior ou igual a zero. Ok? Bom, feito isso então, dado essas explicações, né, entendendo aqui né, o módulo de x como a distância que o ponto x tem com relação a zero, a gente vai resolver algumas propriedades antes de entrar aí nos tópicos aí do exercício 5. Outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, que dado dois números A e B, o módulo de A, vamos fazer aqui na próxima página aqui, dado dois números A e B, o módulo de A menos B, por definição, ele vai retornar, vamos pensar isso aqui, ó, x como sendo A menos B, é um número real. Então isso aqui vai retornar A menos B se o A menos B for maior ou igual a zero. Se A menos B for maior ou igual a zero. E ele vai retornar o negativo dele, ou seja, menos A menos B, se o A menos B for menor que zero. Vamos traduzir isso aqui de outra forma. Isso aqui vai ser A menos B se o A for maior ou igual a B, maior ou igual do que B, e ele vai ser B menos A, que é o negativo de A menos B, né? Se o A for menor que B. Então, dados A e B, eu tenho duas situações. Né? Não importa aqui onde está o zero, né? Se esse número é positivo ou negativo, não importa onde estiver, tem uma situação aqui, né? O A menor do que B, ou uma outra situação aqui, né? O B menor do que A.
Bom, se o A for maior ou igual a B, ou seja, se eu estiver aqui nessa situação, o valor absoluto vai retornar A menos B. Então, A menos B, observe aqui ó, que o A menos B é a distância de B até A. Então, a distância aqui dá o valor absoluto de A menos B, que no caso aqui, quando A é maior do que B, é A menos B. Nesse caso aqui, a distância aqui dá B menos A. Ou seja, se o B estiver à direita de A, dá B menos A, que é a mesma coisa aqui, né, que o valor absoluto de A menos B. Nesse caso aqui, B menos A. Então, dado dois pontos quaisquer, dois números quaisquer, né, A e B, números reais, o valor absoluto de A menos B é a mesma coisa que a distância de A até B. Aproveitando aqui, a gente pode entender o seguinte, que o valor absoluto de A menos B é a mesma coisa que o valor absoluto de B menos A. Com isso aqui, a gente chega à conclusão, né, que o valor absoluto de x é a mesma coisa que o valor absoluto de menos x. É o mesmo número, né? Porque o valor absoluto de x é a distância que o x tem até o zero. E o valor absoluto de menos x é a distância que o menos x tem até o zero. Então, se eu estou aqui com o zero, e vamos pensar aqui num x positivo, e aqui o menos x aqui, a distância do x até o zero é a mesma distância que o menos x tem até o zero. A mesma coisa aqui, né? A distância que do A até B é a mesma coisa da distância do B até A. Então, a gente vai usar essa propriedade aqui também. Então, vamos a algumas propriedades antes da gente encarar os exercícios aí do número 5, os itens do número 5. Primeira propriedade aí é sobre valor absoluto. Então, vamos colocar aqui de novo na definição de valor absoluto. Seja x pertencente aos reais, o valor absoluto, né, ou o módulo, ele é dado como sendo x, se o x for maior ou igual a zero, ou o menos x, se o x for menor que zero. Então, a primeira propriedade aí que a gente vai trabalhar é que o número x, o valor x, ele é sempre menor ou igual do que o seu valor absoluto. Isso vale para qualquer x. É uma prova bem simples, né? Porque, dado um x aqui, ele só pode ser maior ou igual a zero ou menor que zero. Então, seja x pertencente aos reais, um número qualquer. Então, x só pode ser, ou x a gente sabe que ou x é positivo, ou x é negativo, ou ele é zero. Então, se o x for maior ou igual a zero, então seu valor absoluto é igual a x. Isso implica, né, que se ele é igual, né, x, aqui, né, ó, x, vou repetir de novo aqui, né, x igual ao seu valor absoluto. Se ele é igual, ele é menor ou igual, porque menor ou igual tem que satisfazer uma das duas. Então, se o x é maior ou igual a zero, a inequação é satisfeita. Agora, tem outro caso. Se o x for menor que zero. Se o x for menor que zero, a gente viu que, por definição de valor absoluto, que o seu módulo é igual a menos x. Bom, mas menos x, o x ser menor que zero, quando eu multiplico por menos 1 aqui, vou colocar aqui, ó, multiplicando por menos 1, eu vou inverter a desigualdade. Então, isso implica que o menos x é maior do que zero. Então, o módulo de x, que é o menos x, é maior do que zero. Bom, o zero é maior do que x. Isso aqui é maior do que x. Ou seja, o valor absoluto é maior do que x. Posso colocar aqui de uma forma diferente aqui, né? Colocar o x pelo lado esquerdo. Ou seja, o x é menor do que o valor absoluto. Se ele é menor que o valor absoluto, ele é menor ou igual, né? Então, x menor ou igual do que o valor absoluto. Então, essa é a primeira propriedade, né? X é menor ou igual do que seu valor absoluto para qualquer x. Então, por exemplo, vamos pegar no caso lá, o 5, ele é menor ou igual do que o valor absoluto de 5. O menos 5 também é menor ou igual do que o valor absoluto de menos 5. Então, seja qualquer x
é que o x vai ser menor ou igual do que seu valor absoluto. Ok? Bom, essa é a primeira propriedade. Vamos para a segunda propriedade aqui. Vou pegar aqui. Vamos para a segunda propriedade. Deixa eu colocar aqui. A propriedade que eu já comentei, né? Que o valor absoluto de x é igual a o valor absoluto de seu negativo. Isso aqui para qualquer x. Uma provinha bem simples, né? Porque, olha, o valor absoluto de x, vamos pegar aqui, ó. Se o x for maior ou igual a zero, então o menos x vai ser menor ou igual do que zero. Certo? Inverte aqui a desigualdade. Bom, então, eu vou ter aqui ó, o valor absoluto de x, como ele é maior ou igual a zero, por definição, ele é o próprio x. E o valor absoluto de menos x, por definição, como menos x aqui ele é negativo, então ele é o inverso aditivo dele. Então fica menos x. Mas menos x é o próprio x. Então, quando x é maior ou igual a zero, o valor absoluto de x é igual ao valor absoluto de menos x. Ou seja, aqui, né, o valor absoluto de x é igual ao valor absoluto de menos x. Vamos agora supor, no caso aqui, vamos analisar o caso, né, quando o x for menor que zero. Se o x é menor que zero, então o menos x é maior do que zero. Neste caso aqui, eu tenho que o valor absoluto de x, como x é negativo, retorna aqui menos x. E a gente viu aqui que o menos x ele é positivo. Agora vamos pegar aqui o valor absoluto de menos x. Como o menos x é maior que zero, ele retorna o menos x. Então, o valor absoluto de x retorna menos x, e o valor absoluto de menos x também retorna menos x. Então, nesse caso aqui também, o valor absoluto de x é igual ao valor absoluto de menos x. Ou seja, o valor absoluto de x é igual ao valor absoluto de menos x para qualquer x pertencente aos reais. Isso implica, né, como consequência, como colorado, né, como consequência aqui, ó, como consequência, o valor absoluto de A menos B é igual ao valor absoluto de B menos A para qualquer A e B. Que a gente já viu, né, como distância, né, o valor absoluto do ponto A até o ponto B é a mesma coisa que a distância do ponto A até o ponto B é a mesma coisa que a distância do ponto B até o ponto A. Mas vamos analisar desse ponto de vista aqui, ó. O valor absoluto de A menos B, a gente viu que é a mesma coisa que o valor absoluto de menos A menos B. Ou seja, se eu pego um x qualquer aqui, o valor absoluto do x é igual ao valor absoluto do seu negativo. Estou pegando um x aqui como A menos B. Mas menos A menos B é a mesma coisa que menos A mais B. Trocando isso aqui de lugar, né, porque soma ela é comutativa, isso aqui fica valor absoluto de B menos A. Então, valor absoluto de A menos B é a mesma coisa que o valor absoluto de B menos A. Isso aqui vale para qualquer A e B. Ok? Vamos agora para uma outra propriedade. Vamos pegar aqui, deixa eu numerar aqui a propriedade 2, agora vamos para a propriedade 3. Propriedade 3 aqui é que o valor absoluto elevado ao quadrado, dado o número x, né, o valor absoluto de x elevado ao quadrado é a mesma coisa que x elevado ao quadrado. Isso aqui vale para qualquer x. Então, dado um x, eu tenho duas possibilidades. Né? O x pode ser positivo. Então, se o x for maior ou igual a zero, eu tenho que o valor absoluto dele é o próprio x. Então, se esses dois números são iguais, os seus quadrados são iguais. Então, o valor absoluto de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Agora, vamos pegar o caso, né, onde o x é negativo. Se o x for negativo, então, multiplico por x dos dois lados aqui, eu vou ter que x ao quadrado é positivo. Então, o valor absoluto, né,
aqui, não vou usar isso, apesar disso aqui ser verdade, né? A gente não vai usar isso, porque eu estou interessado aqui, né, no valor absoluto ao quadrado. Então vamos lá, vamos pegar aqui o x negativo. X negativo. Então, se o x é negativo, por definição, seu valor absoluto é menos x. Agora vamos elevar ao quadrado aqui, módulo de x. Então, módulo de x ao quadrado, módulo de x ao quadrado é o menos x ao quadrado. E menos x ao quadrado é menos x vezes menos x, que dá x ao quadrado. Ok? Então, para esse caso aqui também, né, eu tenho que o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Isso é uma propriedade que a gente vai usar aí de vez em quando. Ou seja, o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado para todo x. Bom, continuando aqui, para não delongar muito esse vídeo, vou parar aqui no item 4, uma outra propriedade, depois a gente continua em outro vídeo, que é o seguinte, que raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao valor absoluto de x para qualquer x. Então, quando eu tirar raiz quadrada de x ao quadrado, eu vou ter aqui o valor absoluto de x para qualquer x, seja o x positivo, seja o x negativo. Observe aqui ó, que raiz quadrada só faz sentido, né? Só está definido para número maior ou igual a zero. Né? Mas o x ao quadrado é maior ou igual a zero para todo x. A gente já viu isso. Né? Então, faz sentido extrair raiz quadrada de x ao quadrado. Tem que ser módulo de x, né? Não é apenas o x, porque o x aqui ó, ele está definido, a raiz quadrada de x ao quadrado está definida para número não positivo. Né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar o valor absoluto de menos 5, que é 5. Ok? Então, tomem cuidado aí quando a gente for extrair raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, né, que o resultado é o seu módulo, não apenas o x. Bom, antes de fazer essa prova aqui, vamos comentar o seguinte. É diferente, né, de eu pegar aqui ó, e extrair e elevar ao quadrado a raiz quadrada de um número x. Isso aqui não é módulo de x, porque para extrair a raiz quadrada, aqui eu tenho que considerar o x maior ou igual a zero. Isso aqui vai ser x, porque o x aqui, para fazer sentido a raiz quadrada, o x ele já é considerado maior ou igual a zero. Então, raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x. E raiz quadrada de x ao quadrado, o x aqui pode ser negativo. Esse aqui não pode ser negativo, né? Porque senão não faz sentido a raiz quadrada. Ok? Nesse caso aqui, x pode ser negativo, então o resultado aqui é módulo de x. Nesse caso aqui, o x vai ser sempre maior ou igual a zero, então o resultado aqui vai ser x. Então vamos provar esse caso aqui. Ó. Vamos provar então para os dois casos. Se o x for maior ou igual a zero, eu tenho aqui que o módulo de x é o próprio x. Bom, o que significa raiz quadrada de x ao quadrado? Raiz quadrada de x ao quadrado é um número positivo. Então, só colocar aqui, ó. Dado o número a positivo, o que é raiz quadrada de a? Raiz quadrada de a é um número positivo que é elevado ao quadrado da a. Ou seja, é a solução para a equação, solução positiva para a equação x ao quadrado igual a a. Então, da mesma forma aqui, ó, o número, esse a aqui, né, maior do que zero ou igual a zero também, que é a mesma coisa. Né? Então, maior ou igual a zero satisfaz isso. Então, o que é esse número aqui? Raiz quadrada de x ao quadrado. É um número que é elevado ao quadrado, dá aqui o próprio x ao quadrado. Mas a gente viu que x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x ao quadrado. Então, raiz de x ao quadrado é um número positivo que é elevado ao quadrado, dá aqui o seu raiz, o módulo de x ao quadrado. Então, por definição,
raiz de x ao quadrado, raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Isso vale para qualquer x. A gente vai ficar por aqui, então. Na próxima aula a gente continua com mais exercícios sobre o módulo de x.